Erga a cabeça. Oh, aleluia, erga a sua cabeça. Fazendo, Deus falou com o profeta: levanta, come e bebe, porque grande é a sua caminhada. Deus não tem negócio com quem fica no meio do caminho. Deus tem negócio com quem prossegue no caminho e chega até o fim. Pastor Rodrigo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estou feliz por mais uma vez por estar aqui, com os irmãos, no Festival Nacional. Sempre que ele pode, ele convida, né? E sempre que eu posso, também estou aqui, né? E aprove a Deus nos conceder esse privilégio, porque eu tenho certeza que nós temos uma placa diferente, mas no céu a gente vai ao mesmo, né? Nós somos todos irmãos em Cristo, do mesmo Deus, e nós vamos para o mesmo céu. Eu tenho certeza que lá no céu não tem a Deus é amor, não tem a Assembleia de Deus, não tem a Adventista, não tem o quadrangular, não tem a Igreja do Senhor, que vai estar lá no céu com Jesus para sempre. Amém? Quero que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 11. Livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 11. Louvado seja Deus. Provérbios, capítulo 30, versículo 11. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: há uma geração que amaldiçoa o seu pai, que não bendiz a sua mãe. Verso 12: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, e que nunca foi lavado da sua imundície. Há uma geração cujos olhos são altivos, cujas pálpebras são levantadas para cima. Versículo 14: há uma geração cujos dentes são espada, e cujos queixais são facas, para consumir da terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Amém, queridos? Quem achou, diga graças a Deus. Quem compreendeu, diga graças a Deus. Amém? Meus queridos, eu estava meditando na palavra do Senhor e Deus trouxe ao meu coração esta mensagem para pregar nesta noite. No final você vai entender por que Deus quer falar com você neste lugar. E eu começo essa palavra perguntando para você: qual é a sua geração? Qual é a minha geração? Quando você olha para a palavra do Senhor, você vai entender que geração, ela simboliza um período, ela simboliza uma época, ela simboliza um momento, ela simboliza uma ideia. A filosofia vai dizer que na introdução de um período, ele gera alguma coisa. A informação que nós temos sobre o período é aquilo que reforma a mudança de alguma coisa, de algum momento, de alguma situação. No Antigo Testamento, a palavra geração, ela vem traduzida do hebraico em dó, que quer dizer algum período da história específica. E quando você vai ler no Novo Testamento, a palavra geração significa aqueles que vieram ou que viveram em determinado tempo. E talvez você me pergunte, pastor, o que significa isso com relação ao tema que nós estaremos ministrando nesta noite? Eu quero dizer para você que você vai entender na palavra do Senhor qual é a geração em que nós estamos vivendo hoje.
Qual é a geração que nós estamos a par de estar vivendo segundo a palavra e como nós estamos nos comportando na geração atual? Então a história vai dizer, a história vai demonstrar alguns homens que foram tocados pelo Espírito Santo e eles foram eternizados na história, porque através da sua geração, pessoas foram tocadas e foram transformadas através da inspiração do Espírito Santo. E eu queria dizer para você que no ano de 1452, um homem chamado Jerônimo Savonarola, ele foi um dos grandes precursores da reforma que você está vivendo hoje. A Bíblia diz que quando ele começava a pregar, as pessoas começavam a abandonar as suas leituras pecaminosas, as pessoas começavam a ler os seus sermões e começavam a ter uma ardência no seu coração pela presença de Deus. Eles paravam de cantar músicas seculares para adorar ao Senhor, eles paravam de cantar música do mundo para louvarem a Deus. E a história vai dizer que esse jovem pregador, ele tinha comunhão com o Espírito Santo, porque para que eu venha mudar a minha história, eu preciso ter comunhão com alguém que é maior do que eu, porque eu não vou mudar a história da minha própria força, mas eu vou mudar através do Espírito Santo. E a história ela vai dizer que no ano de 1483, um homem chamado Martinho Lutero, que ele foi um grande reformador da história, ele levou o povo a conhecer a verdade, ele levou o povo a abandonar as religiões mentirosas e a viver uma vida que agrada a Deus. Eu quero perguntar para você nesta noite: quem que quer ser o próximo alguém que vai mudar a sua história? Quem que quer mudar a sua história? Quem que vai querer mudar a sua história? Porque muitos homens mudaram a sua história. A história vai dizer que um homem chamado João Bunyan, no ano de 1628, ele era um sonhador imortal. Ele escreveu um livro chamado Peregrino, e ele dizia que o homem precisava, para mudar a sua história, ter uma vida de oração. E ele começou a despertar aquela geração para que eles viessem a orar, para que eles viessem buscar a Deus, para que eles viessem ter conhecimento do Espírito Santo. E a sua geração, ela começou a aceitar a Cristo, ela começou a viver o avivamento, porque aquele homem começou a orar. E uma geração em 1703, um homem chamado Jonathan Edwards, ele pregou nos sermões que se conhece até hoje, há mais de 130 anos, chamado Pecadores na Mão de Deus Errado. Quando ele começava a pregar, pastor Bacelar, as pessoas começavam a se agarrar no templo da igreja, nas paredes, nas colunas, com medo de ir para o inferno, porque a palavra que ele pregava era vinda do trono de Deus. Porque as pessoas imaginavam que estavam caindo no inferno. Porque as pessoas imaginavam que aquela pregação que falava no seu coração estava levando ele ao arrependimento. Porque arrependimento não é apenas eu me conscientizar que eu estou errado. Arrependimento é mudar a sua própria vida hoje e dizer: eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus. Porque quando esses homens pregavam, eles não apenas pregavam palavras que vinham do seu coração, mas eles pregavam palavras que vinham inspiradas pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, a história também vai dizer, que no ano de 1703, um homem chamado John Wesley, ele era chamado de uma tocha que foi tirada pelo fogo, porque esse homem ele tinha unção do Espírito Santo para a sua vida. Ele pregou durante 53 anos ininterruptamente, pregando 780 vezes por ano e dizendo: Jesus ainda vai avivar a sua igreja, ele ainda vai avivar a sua história. E durante 54 anos ele pregava uma palavra de autoridade e ousadia pelo Espírito Santo. Porque esses homens, eles procuravam ter comunhão com Deus. Porque esses homens, eles procuravam ter comunhão com o Senhor. E observando esses pontos históricos, o livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 20.
A Bíblia diz que surgiu uma geração que não mais conhecia o Deus de Israel. Aleluia. E o que esse Deus havia feito pelo seu povo. E muitas vezes nós estamos vivendo isso, pastor Sivaldo. A geração que nós estamos vivendo hoje não conhece mais o poder que Deus pode fazer na sua vida. A geração que está vivendo hoje, ela não conhece mais o Deus que está fazendo uma grande obra na sua vida. Será que nós também não estamos vivendo essa geração daquele povo que saiu do Egito, que não conhecia mais a Deus? Porque o povo que entrou no Egito, ele conhecia o Deus de Abraão, ele conhecia o Deus de Isaac, ele conhecia o Deus de Jacó, e depois de 40 anos, aquele povo, aquela geração que surgiu, ela não conhecia mais o Deus de Israel. E durante o passado ano, a multidão também não tem conhecimento do Deus de Israel, mas o Deus de Israel, ele ainda é o mesmo Deus que operou no passado e ainda opera hoje na sua igreja. Ele ainda é o Senhor da igreja. E é bem verdade, queridos, que esse texto bíblico que eu li bate no meu coração. Primeiro, porque é uma geração que amaldiçoou seu pai e sua mãe. Há uma geração que amaldiçoou seu pai e não bendiz a sua mãe. Jovens que perderam o respeito. Jovens que perderam o amor. Aleluia! Jovens que perderam a admiração pelo seu pai e pela sua mãe. É verdade. E a Bíblia vai dizer em Provérbios 20:20 que aquele que o seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apegar-se e aliar a sua lâmpada, apagar-se e aliar a sua lâmpada, e ficará em densas trevas. Muitas vezes nossos filhos estão sendo alimentados pelo mundo, estão sendo alimentados pelo computador. Tem filho de crente que passa a noite na internet e o pai e a mãe não sabem nem o que ele está fazendo. Tem filho de crente que está sendo alimentado por coisas que não condiz com a palavra, e quando é para vir à igreja, nunca quer vir à igreja. Não, o pai levanta de manhã domingo para vir à escola dominical e deixa o seu filho em casa dormindo, porque ele passou a noite toda no Roblox jogando, e ele não pode acordar de manhã para vir à igreja para adorar o Senhor. Porque é uma geração que não honra mais seu pai, que não honra mais sua mãe, de jovens que não querem crescer como homens e mulheres que tenham comunhão com o Espírito Santo, que querem viver a sua própria vida, desconectado da igreja, mas conectado com o mundo lá fora, mas conectado com aqueles que não obedecem a Deus. Muitas vezes o filho quer gritar mais alto que a mãe, o filho quer gritar mais alto que o pai, o filho quer ensinar o pai, ele quer ensinar a mãe, e se a mãe não fizer, o pai não fizer o que ele quer, ele fica com raiva, ele fica irado, ele quer bater no seu pai, ele quer bater na sua mãe. Mas eu quero dizer para você nesta noite que você tem a autoridade de Deus, e aquele que honrar o seu pai e sua mãe, ele viverá muito tempo sobre a terra. Muitos jovens estão perdidos nesse mundo de densas trevas, mas você tem a autoridade de Deus para dizer para ele, para dizer para ela: a única esperança é a presença de Deus. E eu fico assustado. Eu trabalho na parte da educação do estado de Goiás, e eu vejo as crianças hoje com essa ira, com essa raiva, deixando de acreditar num Deus que pode fazer alguma coisa por ela. Deus precisa usar você para fazer a diferença na sua casa. Glória a Deus. Pastor, ontem eu vi um vídeo, eu fiquei pensando na minha mente. Uma jovem dizia assim:
Eu tenho saudade quando um amigo meu me convidava para ir à igreja. Eu tenho saudade quando alguém pregava para mim sobre Jesus. Porque hoje ninguém mais consegue nem falar de Jesus. Temos amigos e amizade, mas muitas vezes não tiramos um tempo para falar de Deus. Às vezes as pessoas estão clamando para nós e não é, me leve para a igreja, porque eu também quero seguir a Jesus. E nós não estamos tendo mais essa ousadia que nós tínhamos antigamente, de dizer para aquela pessoa, olha, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta a tua vida, a solução do teu problema é Jesus, quando ele entrar na tua família, na tua casa, a tua vida vai ser mudada, porque ele será o Senhor da tua casa. E às vezes eu vejo crianças, adolescentes, que estão oprimidos, doentes. Essa semana eu fui com uma jovem de 12 anos na escola. Ela disse assim, começava a chorar, sofrendo de angústia. A mãe é drogada, o namorado é drogado, ela mora com a avó, tem um filho, irmão autista, que ela cuida dele com 12 anos. E o dinheiro da aposentadoria da criança a mãe pega para usar droga. E aquela criança começava a chorar, porque eu sei que não é uma responsabilidade que lhe cabe. E eu disse para ela assim, minha filha, a tua única solução é Jesus entrar na tua casa, entrar na tua família, para mudar a tua história, porque ainda há um Deus que pode restaurar a geração que está perdida, de filhos e pais que não têm na sua casa a presença e a graça de Deus. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos. Às vezes, nós olhamos para as pessoas e elas se acham que são os bambambãs. E às vezes nós estamos observando o ser humano que se acha que sabe de muita coisa. E a Bíblia vai dizer que esse falso orgulho, essa falsa espiritualidade tem nome de que vive, mas está morto. Às vezes nós temos uma geração que se orgulha, que bate no peito, que acha que é alguma coisa, que são altivos aos seus próprios olhos, mas nós somos um miserável, nós somos pobres, nós somos cegos, nós somos nus, e que todo dia carecendo da misericórdia de Deus. Porque muitas vezes nós nos intitulamos que servimos a Deus, mas é a nossa própria maneira. Porque muitas vezes nós estamos enfraquecidos na presença de Deus, porque nós queremos servir a Deus como nós próprios queremos. Se não tem uma pessoa que não obedece pastor, que não obedece igreja, que não congrega, que não serve a Deus, não tem como essa pessoa dizer que é cheia do Espírito Santo, porque Deus deixou autoridade aqui na terra para administrar sobre nós, dizer que existe alguém que toma conta da sua igreja, que são usados pelo Espírito Santo, e para que eu venha ser um servo, para que eu venha ser uma serva de Deus, eu tenho que servir a Deus numa igreja, eu tenho que obedecer ao pastor, eu tenho que estar obediente à palavra de Deus. Eu não posso ter nome de que eu sou crente, eu tenho que ser crente na presença de Deus. Porque muitas vezes tem pessoas que parecem que são lindos, puros. Esse dia, pastor Zirvaldo, eu tenho visto pessoas que abriram igreja e fecharam. Aí eu fico pensando, não foi Deus que mandou? Por que você parou? Então, se você parou, foi Deus que mandou. Mas se você continuar fazendo a obra de Deus,
é porque Deus é na tua vida. Se você continuar fazendo a obra de Deus sem porfia, sem vanglória, em uma geração que é pura aos olhos do Senhor, você não está fazendo para homem, você está fazendo para Deus, você está fazendo para o Senhor, porque a igreja do Senhor, ela precisa estar pura na presença de Deus, para que o Espírito Santo, ele venha estar no meio dela, ele venha operar no meio dela, ele venha fazer a obra no meio dela. Porque a obra do Senhor é mais séria. A obra do Senhor não é brincadeira. E Deus quer que nós venhamos todos os dias nos apresentar a Ele. Romanos capítulo 12 fala o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício puro, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A própria ideia de Paulo a pregar aos romanos, ele dizia que ele clamava para que nós venhamos apresentar um culto agradável a Deus. E eu me lembro daquela mulher samaritana, aquela mulher que estava pegando água, e Jesus disse para ela: mulher, chegará a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Sabe qual é a alegria que eu preciso ter? É a mesma alegria quando eu estou torcendo para o Flamengo, é a mesma alegria quando eu estou torcendo para o Palmeiras, seja lá quem for, de eu gritar, de eu pular. A mesma alegria, ou maior, é quando eu estou na igreja e dizer para o Senhor: ó Deus, glória nas alturas, tu és maravilhoso, eu amo adorar-te em espírito e verdade. E nós temos ainda uma geração que são altivos aos seus próprios olhos, que são altivos, que são orgulhosos, que são vaidosos, são frios, são pessoas que olham alguém para baixo, como se ele fosse melhor que alguém. Irmãos, nós não somos nada. Daqui a 100 anos ninguém que está aqui vai estar vivo mais não. E nós brigamos por tanta coisa sem sentido nenhum. Brigamos por soberba, por orgulho, por vaidade, por querer estar melhor do que o outro, por querer estar em cima do outro, por querer ser melhor do que alguém. Mas Jesus nos ensinou dizendo que humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo oportuno Ele nos exalte. Se existe uma coisa que Deus quer de nós, é que nós sejamos humildes para viver a Cristo, porque a humildade procede a honra. Se você é humilde perante o Senhor, você vai entender que Ele é o Senhor da sua vida, e os humilhados, aquele que se humilha diante do Senhor, um dia receberá a coroa da vitória. Mas aquele que é soberbo, aquele que é vaidoso, aquele que é falsa ganância, esse não receberá a coroa da vitória. Mas aquele que está em Deus receberá a coroa da vitória. Sabe por quê? E eu sempre prego dizendo que Jesus está voltando. Nós temos que esperar a sua volta. O crente hoje não está mais esperando a volta de Jesus. O crente hoje não está mais esperando que Jesus volte para buscar. Mas Ele ainda vai voltar para nos buscar. E é preciso que eu tenha que viver como igreja do Senhor aqui na terra, para que quando Ele voltar eu esteja preparado para encontrar com Ele no céu. Quem
esse dia pode ser amanhã. Ninguém sabe a hora que ele vai voltar, irmão. Esse dia eu estava vendo um casal de obreiros. Um rapaz conhece uma jovem, um rapaz crente, servo do Senhor da igreja. Conhece uma jovem, casa com ela, vai morar com a jovem. O ex-marido descobre e vai à casa dos dois e mata o casal. E eu fico pensando, irmão, será que aquele obreiro estava pronto? Será que nós estamos prontos? Porque no momento a gente está vivo aqui, mas amanhã nós podemos morrer. E se nós morremos, é a passagem que nós temos para estar com o Senhor para sempre. Aleluia. Porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E a única maneira de ir para o céu é morrer, ou sendo arrebatado. Só tem 3 na Bíblia que não viu a morte. E você vai saber um dia que ele vai voltar. E você tem que estar pronto para encontrar com ele naquele momento. Há uma geração cujos dentes são espadas, cujas queixais são facas, para consumir os que habitam sobre a terra, os aflitos e os necessitados. Aleluia. Vai sempre ter alguém para querer humilhar alguém. Vai sempre ter alguém para querer explorar alguém. Vai sempre ter alguém para querer subir em cima dos outros, para tirar a lã das ovelhas. Eu fico vendo hoje pregadores, cantores, e cobram 2, 3 mil para pregar no culto. E se não pagar, não prega. São exploradores da fé alheia. São exploradores da igreja do Senhor. São exploradores do reino do céu. Que depois tem uma vida de ostentação pela lã da ovelha da igreja do Senhor. Mas existe uma igreja batalhante, uma igreja triunfante, uma igreja que vai morar no céu. É a igreja do Senhor que continua lutando firme e inabalável na presença de Deus, e que nada vai nos tirar essa comunhão da presença de Deus, porque a igreja, ela não é minha, a igreja não é de mulher, a igreja do Senhor. Ele é o dono da igreja, ele é o dono, é o Senhor da igreja. E o dia que ele voltar, nós temos que estar prontos. E eu pergunto para você, qual é a sua geração? No livro de Salmos, capítulo 24, no versículo 6, a Bíblia diz que esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus, Jacó. A geração que Deus precisa é uma geração que está buscando a presença de Deus. Aquele que pode levantar as suas mãos como limpo de mão e puro de coração. Aqueles que não fazem parte com o diabo, mas que a sua fé está purificada no Senhor. Aqueles que suas mãos estão limpas, sem sangue, sem manchas, para adorar a Deus, para servir a Deus e para levantar a mão para o céu e poder dizer para o Senhor: eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo, Jesus, porque minhas mãos estão limpas, porque minha vida está na presença de Deus. Esta é a geração daqueles que buscam, a geração daqueles que são puros de coração, daqueles que têm um coração apaixonado pela palavra,
daqueles que têm um coração apaixonado por Deus, daqueles que têm um coração apaixonado pelo Evangelho, daquele que tem um coração apaixonado por Jesus, daquele que tem um coração que não larga Jesus, Aleluia. que não abandona Jesus, daqueles que têm um coração que não entrega a sua alma à vaidade, mas tem a humildade de servir a Deus com alegria. Aleluia. A nossa geração precisa buscar a face de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós só iremos transformar essa geração quando nós tivermos em nós a presença de Deus, Aleluia. a graça de Deus. Quando estivermos cheios do Espírito Santo, quando estivermos cheios de Deus, quando o Espírito Santo começar a se manifestar sobre a tua vida, quando o Espírito Santo começar a manifestar sobre a tua casa, quando você começar a viver o extraordinário de Deus, e quando você cada dia for cada vez mais cheio do Espírito Santo. Eu estava pregando na sexta-feira, no sábado passado, em uma vigília lá na estrada, lá quase em Goiânia. Nós tivemos até quase 4 horas da manhã, e eu estava ali observando e falando: a igreja precisa estar na presença de Deus, a igreja precisa continuar na presença de Deus. Nós não podemos deixar que a graça ela saia do nosso meio, não podemos deixar que o Espírito Santo ele pare de operar na igreja, ele pare de usar a igreja, porque você ainda é a autoridade de Deus. Deus ainda levantou uma igreja cheia do Espírito Santo, que não está conectada com o mundo, mas está conectada com a presença de Deus, aonde haverá homens e mulheres que na sua casa serão autoridade de Deus, serão autoridade do Senhor, Glória a Deus. terão ousadia do Espírito Santo. Eu me lembro do meu pastor contando uma vez. Ele disse que sua mãe um dia se converteu, todo mundo era católico. E ela chegou em casa e disse assim: olha, a partir de hoje, meus filhos, meu marido vai ser crente. Se você não quiser, vai embora de casa. Porque a partir de hoje, aqui nessa casa, nós iremos adorar ao Deus que está vivo em espírito e em verdade. Aleluia. Porque na minha vida habita a presença de Deus. E eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E eu preciso ter autoridade divina para que as minhas mãos, para que minha autoridade ela seja extraordinária, para quando você entrar na sua casa, você dizer para o teu marido: olha, você que está viciado na cachaça, demônios é pilintra, saia do seu corpo e ame a Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus te deu autoridade. Aleluia. Nós não podemos temer o inferno, nós não podemos temer a Satanás, porque Deus nos deu a autoridade do seu Espírito Santo para expulsar toda a obra do inimigo, toda a obra de Satanás. Aleluia. Irmão, a nossa luta, irmão, é todo dia. E você não sabe aonde o diabo está trabalhando, irmão. Eu trabalho com macumbeiro, pastor. Tem um terreiro de macumba aqui na Herópolis. Foi consagrado macumbeiro depois de 15 anos no terreiro de macumba. Depois que ele entrou lá no trabalho, todo dia alguém adoece. Do nada. Porque ele está fazendo um trabalho, porque ele vai ser demitido daqui a alguns dias. Faz trabalho para um, para o outro.
Aí um dia que ele estava aperreado por uma situação, o que ele fez? Orar comigo, falou: pastor, ore por mim. Dobrou o joelho, botei a mão na cabeça dele, orei. Sabe por quê, irmão? Porque Deus quer transformar qualquer vida e qualquer pessoa. E você não pode ter vergonha do Deus que você serve. E você não pode ter vergonha da autoridade que Deus te deu. Um dia uma colega minha, coordenadora, falou assim: olha, pastor, ore por mim, porque vocês crentes têm mais fé do que nós. Eu digo: eu oro em nome de Deus, dobro o joelho, eu vou orar. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá no mundo. Nós não podemos temer a Satanás. Aonde o Satanás estiver, aonde a luz entrar, a luz do Espírito Santo, Deus vai usar a tua vida com autoridade e com ousadia. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é maior. Deus, Ele é maior. Para admirar o pastor que falou que era na macumba. O cara alugou uma casa para fazer um terreiro de macumba. Batia tambor lá perto de casa. Eu ouvi o tambor batendo lá. O demônio está dançando lá. O dono da casa mandou eu fechar o terreiro. Glória a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque o diabo não tem autoridade onde Jesus está. Não vai entrar mais um demônio aqui na Europa, não vai entrar mais um demônio aqui nessa cidade. Sabe por quê? Porque Deus quer levantar uma geração de igreja aqui na Europa que não tem medo de Satanás, que não tem medo do diabo, que vai ter autoridade de Deus, que vai ser cheio do Espírito Santo para expulsar esse demônio. Porque você está cheio, porque você está cheio, porque você está cheio. E quando você está cheio, você tem autoridade para expulsar a obra do diabo. Ninguém pode ter autoridade senão aquele que tem o Espírito Santo, senão aquele que tem autoridade divina para ver a graça de Deus. Queridos, Jesus está voltando. E nós não podemos deixar que esse mundo se perca longe da presença de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja precisa continuar viva, cheia do Espírito Santo. Não podemos parar de pregar. Não podemos parar de evangelizar. Não podemos parar de ensinar a Jesus. Não podemos. E aquele testemunho que eu falei, que aquela jovem falava que precisava ouvir uma palavra. Sabe por quê? Porque na nossa época, pastor Silvaldo, nós pregávamos Jesus no ônibus, pregávamos no avião, pregávamos dentro de barco, pregávamos nos terminal de ônibus, pregávamos na rua, na porta da igreja, colocava uma caixa de som e dizia para as pessoas: Jesus está voltando. A igreja não pode ficar fechada dentro de quatro paredes, ela precisa ir lá para fora e dizer: Jesus ainda está salvando, Ele ainda está libertando, e eu estou cheio do Espírito Santo para dizer para você: Ele ainda pode mudar a sua vida. Ele ainda pode mudar, porque você tem a autoridade de Deus. E Deus pode levantar um novo tempo aqui em Verópolis. Deus pode levantar um novo tempo na igreja e dizer para as pessoas que Ele ainda é o mesmo. Que Ele ainda é o mesmo Senhor, que pode usar a tua vida com a autoridade do Espírito Santo. Fique de pé em nome de Jesus. Ora abaixo. O Senhor nos dê autoridade espiritual. Que o Senhor nos use como antes, ou melhor do que antes. Não estou aqui, irmão, para brincar de ser crente, nem brincar de crente. Nós não estamos aqui para brincar de ir para o céu. Nós precisamos usar a autoridade do Espírito Santo que Deus nos deu para dizer para as pessoas que Ele ainda salva, que Ele ainda liberta e que Ele ainda pode nos encher com o seu Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Rabá Suriana, Rábia, Coma, Narábia, Surica, Narábia. Quero te pedir, Espírito Santo, nesta noite, que o Senhor use essa igreja, meu Pai, de forma extraordinária. Que o Senhor use, meu Deus, cada irmão, cada irmã com ousadia do Espírito Santo. Que cada um venha ser instrumento nas tuas mãos, ó Deus. Que na sua casa, que no seu lar, meu Deus, possa habitar a presença do Espírito Santo. Que esse mesmo Espírito, meu Pai, que operou na vida de Paulo, de Tiago, de João, de Pedro, meu Pai, que ele possa operar sobre nossas vidas e que na nossa casa, meu Pai, possa ter a autoridade do Espírito Santo e que eu venha ser um instrumento de valor, meu Pai, na minha casa, na minha família. Me usa a tua igreja, Pai, no seu trabalho, Senhor, na sua escola, com a autoridade do Espírito Santo. Quero te pedir, meu Pai, continua abençoando essa igreja. Continua abençoando esse pastor dessa igreja, o pastor Silvio. Continue usando ele para a glória do teu nome. Continue usando cada irmão, Senhor, continue ganhando almas. Usa, meu Pai, com autoridade e ousadia do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa, Deus. Aleluia. É isso, nós estamos precisando, necessitando de ouvir. Palavra que nos confronte e que nos confronte ao ponto que devemos entender que a cada dia precisamos ser melhores. E precisamos a cada dia estar sempre na presença do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Nosso pastor pregando, foi no local de serviço.